Olá, crianças, sejam bem-vindas às nossas aulas especiais de férias aqui da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar aqui com vocês. Como eu comentei com vocês no recadinho do vídeo da semana passada, nós vamos falar sobre a história da Amy Carmichael, uma missionária que teve o seu principal trabalho desenvolvido na Índia, lá do outro lado do mundo. Então, ao longo desse mês, a cada domingo a gente vai ouvir um pequeno trechinho da história da Amy e a gente vai aprender o que de acordo com a história da Amy, de acordo com tudo que Deus fez na vida dela, o que a gente pode aprender e aplicar também para as nossas vidas. Mas antes da gente começar a história em si, eu vou realizar uma oração, depois a gente vai cantar um corinho, então a gente começa a nossa programação. Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor tem nos protegido, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós neste momento. Nesse momento eu te agradeço, Senhor, por cada criança que está assistindo essa aula, que através da história da Amy Carmichael, Senhor, elas sejam edificadas e encorajadas a te servir e te amar a cada dia mais. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa a nossa aula, abençoa as crianças e as suas famílias. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora que a gente já fez a nossa oração e já cantou o corinho, a gente vai partir para a nossa história missionária. Como eu falei para vocês, o nome da nossa missionária desse mês é Amy Carmichael e ela nasceu num país muito distante do nosso também.
Apesar do trabalho dela ter sido na Índia, a Amy não é indiana, ela não nasceu na Índia, a Amy nasceu na Irlanda, lá na Europa. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, eu tenho uma bandeira, né? As cores dessa bandeira representam justamente a bandeira da Irlanda. E muito bem, a Amy, ela nasceu no dia 16 de dezembro, exatamente uma semana antes do Natal. E o ano foi 1867. A nossa história começou há mais de 150 anos atrás. A Amy, ela era a mais velha de 7 irmãos. Então veja, a família dela era bem grande, né? Amy morava numa casa muito grande com toda a sua família. A casa dos pais de Amy parecia até uma fazenda, sabe? Porque eles tinham cachorro, gato e 2 pôneis. A casa da Amy ficava muito perto da praia e isso era muito bom porque Amy adorava ficar olhando para o céu e para o mar. Ela adorava o som que as ondas faziam do mar quando elas batiam e principalmente Amy gostava por conta do azul. A cor favorita de Amy Carmichael era azul. O azul do céu, o azul do mar, mas principalmente o azul dos olhos da mãe dela. Pois é, a mãe da Amy Carmichael tinha uns olhos lindos, azuis, mas Amy tinha nascido com os olhos castanhos. E desde pequena, desde quando ela era criancinha, o maior desejo do coração dela era ter nascido com os olhos azuis da sua mãe. Então, numa bela noite, antes de dormir, Amy se ajoelhou do lado da sua cama e começou a orar. Mas vejam bem, por que será que Amy estava orando? Muito bem, Amy, assim como eu e como você, era cristã. Isso mesmo, ela e toda a sua família serviam a Deus, eles criam em Jesus Cristo. Então Amy tinha aprendido não só no seu lar, na sua casa, mas também na igreja onde ela ia, que Deus era um Deus que ouvia a oração dos seus filhos. Então, como ela tinha esse grande desejo dentro do coração dela, por que não então orar e pedir para que Deus lhe desse olhos azuis? Muito bem, então, naquela noite, como eu estava falando para vocês, Amy se ajoelhou do lado da sua cama e orou com todo o seu coração e pediu a Deus que, se fosse da vontade dele, que no dia seguinte ela acordasse com olhos azuis. Isso parece loucura, não? A gente pedir para Deus que mude a cor dos nossos olhos? Mas Amy era só uma criança e ela ainda não entendia os propósitos de Deus para a vida dela. E aquele era o desejo mais profundo do seu coração. Então Amy orou a Deus, confiante que no dia seguinte ela ia acordar e os seus olhos castanhos teriam sido transformados em olhos azuis. Mas o que será que aconteceu no dia seguinte? Muito bem, Amy foi dormir, confiante, super feliz. No dia seguinte, ela acordou cheia de esperança e foi correndo para frente do primeiro espelho que ela encontrou na casa dela. E adivinha só o que ela achou? Ela foi lá, se posicionou na frente do espelho, olhou bem fundo, respirou fundo e abriu os olhos. E lá estavam 2 olhos grandes, brilhantes, lindos olhos castanhos. Deus não tinha transformado os olhos castanhos de Amy em olhos azuis como da sua mãe. Amy ficou um pouco decepcionada, um pouco triste, mas aqui tem uma coisa muito importante que a gente pode aprender e foi o que Amy aprendeu também. Quando nós oramos a Deus, nós sabemos que Deus vai nos responder. Deus sempre responde às orações dos seus filhos. Deus sempre responde às orações daqueles que têm fé. Só que por vezes a resposta de Deus pode ser não. Nem sempre Deus vai dizer sim para as nossas orações. Isso porque Deus é um pai zeloso, um pai cuidadoso e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes, tem certos tipos de pedido que a gente pode fazer que Deus vai lá e vai dizer: minha filha, meu filho, não é isso que eu tenho para você, eu tenho algo muito melhor. Então, nesse momento, a minha resposta é não. Mas lá na frente, lá numa outra experiência que Amy vai ter, ela vai entender, ela vai aprender como foi importante que os seus olhos não tenham sido transformados em olhos azuis. Muito bem, passando pela nossa história, muitos anos se passaram depois que Amy fez essa oração a Deus. No seu coração ela ainda tinha o desejo que os seus olhos fossem transformados, mas digamos que ela ficou um pouco conformada. Amy cresceu, se tornou uma adolescente e quando ela tinha aproximadamente 11 anos, ela foi estudar num colégio somente para garotas que ficava lá na Inglaterra. Era bem pertinho do país onde ela morava, então ela foi para lá. Alguns dos seus irmãos, lembrem,
Amy tinha 6 irmãos mais novos, ela era a mais velha. Alguns dos seus irmãos também foram enviados para outros colégios para que eles estudassem e tivessem uma boa oportunidade. Mas isso foi muito difícil para Amy, sabe por quê? Na Inglaterra, onde ela foi estudar, ela tinha que viver dentro de um colégio. Ela não só estudava, como ela morava dentro do colégio. Então ela tinha que seguir regras o dia inteiro. Só que Amy era uma menina aventureira, ela não gostava muito de seguir as regras do colégio. Digamos que ela era uma menina bem espoleta, então às vezes ela causava alguns tumultos no colégio. Mas vejam bem, alguns anos se passaram e quando ela estava para completar 15 anos, a diretora do colégio chamou ela na sua sala. Amy pensou: o que será que eu aprontei agora? Será que vão me expulsar do colégio? Mas não era exatamente isso que tinha acontecido. A diretora chamou Amy para dizer que os seus pais estavam chamando Amy de volta para casa. Amy então ia voltar para a Irlanda, ia sair da Inglaterra onde ela estava e ia regressar para a casa dela. Amy ficou muito feliz, afinal, ela ia voltar para sua casa, para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, para os seus pôneis, mas principalmente para sua família. Amy fez as malas e foi pegar a sua condução até a Irlanda. Quando ela chegou na Irlanda, ela percebeu que seus pais foram buscá-la e eles não foram para a antiga casa que eles moravam, aquela casa que Amy tanto gostava, aquela casa que tinha as janelas voltadas para o mar. Então, o que será que deve ter acontecido, não é mesmo? Muito bem, a história diz que o pai de Amy tinha um trabalho, ele tinha um negócio de um moinho. E naquela época, esses negócios não estavam indo muito bem. Então, a situação financeira da família, infelizmente, estava muito complicada. Foi por isso que os pais mandaram trazer Amy de volta. Infelizmente, eles não tinham mais como pagar pelo colégio que Amy estudava. Então, eles não só mudaram Amy de colégio, como também mudaram de casa. Eles foram mais para o centro da cidade para tentar uma nova oportunidade. E o que será que aconteceu por lá? Amy se matriculou numa nova escola, ela começou a estudar pintura, música e ela continuou se desenvolvendo. Amy gostou muito da oportunidade de ter mudado de casa, sabia? Ela se aventurava pelo centro, conhecia, ela era extremamente curiosa. Ela não se deixava abalar por qualquer tipo de dificuldade. Ela sempre estava feliz, ela sempre estava satisfeita. Mas então, alguns anos se passaram e quando ela tinha 17 anos, seu pai ficou muito doente mesmo. Então, além de ajudar em casa com seus irmãos e também com as tarefas de casa, Amy também ajudava sua mãe a cuidar do seu pai. Infelizmente, ele ficou tão doente que ele chegou a falecer. Então, quando ela tinha 17 anos, somente ela e a mãe ficaram para poder cuidar dos seus 6 irmãos menores. Vejam só, uma moça de 17 anos tendo uma responsabilidade dessa. Muito difícil, não é mesmo? Mas Amy colocou um propósito no coração dela que ela não deixaria se abalar por essa dificuldade. Com certeza ela amava seu pai, ela sentia a falta de seu pai e sabia que a situação da família ia ficar muito difícil. Mas ela fez um propósito com Deus no seu coração que a partir daquele momento ela ajudaria ainda mais a sua mãe, ela serviria ainda mais a sua família. Ela ajudaria a sua mãe a criar os seus irmãos e também ajudaria a sua mãe com a administração da casa, ajudando a cortar custos e tudo o que fosse necessário para que eles vivessem da melhor maneira possível. Muito bem. Depois que o pai de Amy morreu, ela e toda a sua família continuaram fiéis a Deus. A mãe de Amy fazia questão que eles continuassem indo todos os domingos à igreja. E num desses domingos, algo muito importante na vida de Amy aconteceu. Vejam só, eles estavam voltando do culto todos juntos, sua mãe e seus 6 irmãos. No caminho de volta para casa era um dia muito frio e lá na Irlanda o inverno é super rigoroso. Eles estavam voltando para casa. Geralmente, Amy ia com 1 ou 2 dos seus irmãos sempre na frente, porque eles gostavam de correr, de brincar, então geralmente eles iam caminhando na frente. E o que aconteceu nesse dia? Amy, com seus 2 irmãos do meio, estavam caminhando na frente e sua mãe com seus outros irmãos atrás. Então, de repente, sai de um beco uma senhora muito idosa e extremamente pobre.
a gente podia perceber que ela era extremamente pobre pela maneira como ela estava vestida. E aquela senhora não só estava muito cansada, como ela estava carregando um saco super pesado nas suas costas. Provavelmente ela estava carregando madeira para tentar construir uma fogueira para poder se aquecer naquele inverno tão rigoroso. Aquela senhora estava tão cansada que ela tropeçava enquanto ela caminhava. Então, Amy e seus irmãos, ao verem aquilo, pensaram: temos que ajudar essa pessoa. Um dos seus irmãos pegou o saco de madeira da senhora e Amy e o seu irmão carregaram a senhora pelos ombros até o local que ela disse que ela estava se dirigindo para construir a sua fogueira. Muito bem. Enquanto Amy estava carregando aquela senhora, ajudando a carregar a senhora pelos ombros, todos os outros irmãos da igreja começaram a sair da igreja para irem para os seus lares também. E o que aconteceu foi que naquele momento, todos começaram a olhar e achar muito estranho. Afinal, Amy e toda a sua família sempre se vestiam muito bem, apesar da dificuldade financeira, para ir à casa do Senhor. Então, os irmãos começaram a sair da igreja e viram Amy toda arrumada, carregando uma mendiga, uma pobre senhora. O que será que estava acontecendo? Naquele momento, como Amy era só uma adolescente, ela começou a ficar com o rosto um pouco vermelho, com um pouco de vergonha. Mas então, exatamente nesse momento, quando ela pensou em sentir vergonha, ela ouviu uma voz. E a voz dizia aproximadamente isso: ouro e prata, tudo ficará. Eu provarei a obra de cada um. Amy olhou para um lado, olhou para o outro. Quem será que tinha dito aquilo para ela? Não era a voz de nenhum dos seus dois irmãos. Amy ficou curiosa, ficou com aquilo na cabeça, ajudou a senhora e voltou para casa. Quando ela chegou em casa, aquela voz não saía da cabeça de Amy. Então, o que ela fez? Ela foi até o seu quarto, ajoelhou e foi orar. E naquele instante, ela percebeu que ninguém mais poderia ter dito aquelas coisas para ela, senão o próprio Deus. E foram aquelas palavras naquele dia, quando ela estava tentando ajudar uma pobre senhora na rua, no meio daquele frio, que mudou totalmente a visão de Amy sobre a vida daquelas pessoas que mais precisavam de ajuda. A partir daquele momento, Amy começou a olhar aquelas pessoas com maior necessidade com um olhar de misericórdia. Ela começou a perceber que aquelas pessoas eram tão dignas do amor de Deus como qualquer uma daquelas outras famílias que estavam na sua igreja. Então, a partir daquele dia, Amy colocou um propósito no seu coração. Ela se comprometeu a ajudar a todas as pessoas que necessitassem e que ela tivesse condições de ajudar. Não só com doações de roupas ou com doações de alimentos, mas principalmente o maior desejo de Amy era que aquelas pessoas que eram esquecidas pelo restante das outras pessoas conhecessem o mesmo Salvador que ela conhecia, o nosso Senhor Jesus Cristo. E foi a partir desse momento que o ministério de Amy começa. A gente sabe que o maior ministério que se ouve falar da Amy foi na Índia, mas o ministério missionário dela começou muito antes disso. Começou lá, na Irlanda, onde ela morava, com pessoas necessitadas, com pessoas que eram esquecidas e pessoas que precisavam de atenção, de amor, de carinho, mas principalmente da mensagem do Evangelho. É a partir então disso que Amy começa a desenvolver grupos de estudo na sua igreja. Como que isso aconteceu? Mais ou menos alguns meses depois que Amy teve aquela experiência, ela já estava um pouquinho mais velha, nessa época ela tinha quase 19 anos, e ela começou a criar um grupo de estudos no período da tarde do domingo, na sua própria igreja, para as crianças que viviam ali no centro. Então, o que ela fazia? Depois do almoço, ela saía pelas ruas convidando as crianças que quisessem participar daquele grupo de estudos. O tempo foi passando e o grupo foi ficando imenso, e eles ficavam se reunindo lá no salão da igreja da Amy. Nesse curso, o que a Amy fazia? Ela lia a palavra de Deus e orava por aquelas crianças. E depois de um tempo, até os seus próprios irmãos começaram a frequentar esses eventos e a ajudar a Amy com esse projeto também. Ela, junto com uma das amigas da igreja, também começou a apoiar a igreja num projeto com meninos. Então, de domingo, ela ajudava as crianças e na segunda-feira, já no dia seguinte, ela ajudava a amiga dela num projeto com meninos também, ali daquela região, meninos carentes. Então, Amy começou aquele propósito que ela tinha colocado no coração e que Deus havia afirmado para ela, que ela deveria ajudar aqueles que mais precisavam, mas que não precisavam somente de roupa ou de alimento, mas que precisavam de salvação. Muito bem.
Amy trabalhava com essa amiga nesse abrigo de meninos. E o pai dessa amiga de Amy era um homem que tinha muitos contatos e ele também trabalhava com alguns projetos missionários. Então, ele fez uma proposta para Amy. Ele disse: Amy, aos sábados à noite, eu sempre visito as favelas aqui da cidade onde nós moramos. Eu sempre visito aquelas pessoas que moram nos lugares mais afastados onde ninguém quer ir e levo alimento para elas. Amy viu ali uma oportunidade perfeita, era tudo que ela queria, alcançar mais e mais pessoas. Então, num dos sábados, Amy acompanhou o pai da sua amiga em um desses projetos. Em uma comunidade, um local onde ela entrou, Amy ficou aterrorizada. Era um local super escuro, sujo, cheirava muito mal. Ela não conseguia entender como é que as pessoas conseguiam viver naquele tipo de lugar. E nesse lugar existiam muitas moças e muitas crianças. Nesse lugar, no primeiro sábado em que ela participou, ela estava chegando no local e uma das crianças, uma criança com olhos azuis, puxa a barra da saia de Amy e implora por comida. Amy olha para aquela criança, seu coração enche de compaixão. Amy entrega então um prato de comida para ela e encontra sua mãe. E o mais engraçado, ou não, meu Deus, deixa eu pular essa parte, né? E também encontra com a sua mãe. E sabem o que era mais curioso de se observar? É que todas as moças que moravam lá eram muito jovens. Elas tinham aproximadamente a idade de Amy. E todas elas andavam do mesmo jeito. Elas vestiam uma capa e elas cobriam a cabeça com um capuz, para que elas não fossem vistas, para que elas passassem desapercebidas pelo centro da cidade. Essas moças, essas meninas eram conhecidas como capuzinhas. Muito bem, e as capuzinhas vão ter um lugar muito especial na história da Amy também. Por quê? Depois desse dia, Amy colocou outro propósito no seu coração. Ela queria ter um ministério voltado para as capuzinhas, para aquelas mulheres, para aquelas moças que estavam lá sem esperança e que precisavam de algum tipo de ajuda. Então, o que Amy fez? Um novo grupo de estudos. Então, ela convidava essas moças, convidava aquelas pessoas que ninguém convidava para as reuniões, dava alimento, dava amor, dava carinho e ensinava a mensagem do Evangelho. Depois de alguns meses, esse grupo de capuzinhas juntava mais de 400 moças. Imagina você dar aula ou você ensinar para 400 moças. Aonde será que Amy ia colocar 400 mulheres para ela poder ensinar a mensagem do Evangelho? Mas esse projeto foi tão abençoado e abençoador para Amy que Deus proveu todos os recursos que ela precisava. Conforme o tempo passava, mais e mais pessoas ficavam sabendo do projeto de Amy com as capuzinhas. E as pessoas simplesmente disponibilizavam os seus recursos. As pessoas doavam dinheiro, as pessoas doavam recursos para que ela conseguisse manter o projeto dela. Porque vejam bem, ela e a sua família não estavam numa situação financeira muito boa. Então Amy não tinha como sustentar esse projeto sozinha. Mas dia após dia, semana após semana, mais pessoas se juntavam a ela e colaboravam com o seu projeto. O projeto com as capuzinhas foi o projeto mais importante ali na Irlanda que Amy desenvolveu. E foi através desse projeto que ela foi conhecida por outras pessoas que faziam trabalhos missionários e foi através desse ministério que ela foi chamada para viajar para outros países, que é o que a gente vai aprender na nossa próxima aula. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Olá, crianças! Essa foi a nossa primeira aula. Já teve bastante coisa que a gente conseguiu descobrir sobre a história da vida da Amy Carmichael, não é mesmo? A gente descobriu que quando ela era pequena, a cor favorita dela era azul e que o sonho dela era ter os olhos azuis da sua mãe, não é? Ela tinha um sonho tão grande de ter os olhos azuis que ela fez uma oração pedindo para que Deus transformasse os olhos dela, que eram castanhos, em olhos azuis. Mas o que aconteceu? Deus respondeu: não, os seus olhos vão continuar castanhos, porque Deus tinha um propósito, inclusive, nos olhos castanhos da Amy, não é? Depois a gente viu que ela cresceu, se tornou uma adolescente, ela passou por várias experiências, mas a gente viu principalmente no final desse primeiro capítulo que a Amy ela se torna uma serva na sua igreja. Ela começa a servir tanto as pessoas da sua igreja quanto as pessoas que moravam ali ao redor dela, não é mesmo? Então, eu quero deixar para vocês com a nossa lição de hoje 2 lições muito importantes. A primeira é que a gente jamais deve deixar de orar, porque quando nós oramos, nós conversamos com Deus e Deus ouve as orações dos seus filhos. E Deus sempre responde às nossas orações. Às vezes, Deus não diz exatamente aquele sim que a gente tanto espera. Às vezes a resposta dele pode ser um não, mas a gente pode ter certeza que mesmo quando Deus diz não às nossas orações, é porque Ele está fazendo o melhor por nós. E a segunda coisa muito importante que a gente deve aprender com a história da Amy é que nós devemos servir a nossa família, os nossos amigos e a nossa igreja, porque quando nós servimos essas pessoas, nós estamos glorificando o nome de Deus, nós estamos servindo a Deus também. Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo da história. Semana que vem a gente continua. Tem muita coisa para a gente aprender com a Amy ainda e eu espero vocês aqui. Eu conto com a presença de todos vocês novamente, tá bom? E não se esqueçam que daqui a pouquinho a gente tem a nossa ligação, a gente se encontra e fala mais um pouquinho sobre a nossa história de hoje, tá bom? Tchau, gente! Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou chamou gentilmente.